A história da igreja, de uma maneira geral, da igreja cristã, ó, os cristãos foram perseguidos, depois os cristãos perseguiram, então, perseguiram e perseguiram muito. Toda a história da colonização, da catequização dos índios, né, entre aspas. Eh, Toda a história da caça às bruxas, da Inquisição, tudo isso não pode ser apagado e esquecido. Mas tem uma questão, que a igreja neopentecostal, que tem uma diferença. No momento em que você vê a igreja católica, por exemplo, começa a ter todo um posicionamento político, até porque essa igreja é do povo, né, talvez isso venha a acontecer também com a igreja neopentecostal, já óbvio que no neopentecostalismo tem muita gente progressista, muita gente lúcida, mas existe uma grande massa, uma maioria talvez, de gente mistificadora. E se você pega a história dessa igreja, por exemplo, universal do Reino de Deus, se você vai na história, na biografia do Edir Macedo, ele é uma figura, que escreveu, ele não mente para ninguém, aliás, ele escreveu um livro chamado Plano de Poder. Então, ele, sempre deixou claro qual é o jogo. O jogo é teológico-político, é alcançar o poder político e o poder econômico e o poder patriarcal e todo o poder, toda forma de poder. Instaurar esse reino universal, dessa igreja no planeta. E ok, a gente pode questionar os métodos, questionar o conteúdo, mas, ele segue em frente fazendo aquilo que ele acredita que é importante para uma sociedade. Não tem em princípio, aliás, não teria nenhum problema que cada grupo social considerasse que a sua maneira de ser é a melhor para se implantar numa sociedade. E democracia também é isso, é luta por hegemonia. E, quer dizer, a democracia não é só a luta pela hegemonia, a democracia é o respeito a ao direito de um outro lutar por sua hegemonia. Mas existem limites para que essa luta não se transforme numa guerra, que é o que a gente está vivendo hoje. Hoje, inclusive, nós podemos dizer que não temos mais uma democracia, porque as lutas não são respeitadas, os direitos que garantem o reconhecimento dos grupos para que eles possam participar das lutas democráticas não são garantidos hoje. Então, nós estamos numa situação de guerra, enfim, de todos contra todos, do medo da morte violenta por aqueles que são mais frágeis diante dos que detêm os meios de produção da própria guerra, né. Seja essa guerra, simbólica, como a religião, os meios de comunicação, seja essa guerra uma guerra física, que também acontece, uma guerra do capital contra os corpos famintos, é uma guerra, do Estado contra os corpos negros, contra os corpos indígenas, uma guerra que na época da pandemia foi uma guerra biológica, do Estado contra a população, desassistida. E foi gravíssimo, quanta gente morta na pandemia, com a participação, com a orientação do Estado, a gente pode dizer assim, né. Mas voltando ao tema da religião, então, considerando esse plano de poder, é difícil a gente sair disso. Esse plano de poder ele segue firme, avança, não admite críticas, funciona também com uma lavagem cerebral. Tem muita gente que diz assim: "Ah, mas não adianta dizer que é lavagem cerebral". Bom, gente, eu digo assim, as pessoas têm que estudar mais. Eu ando muito professora ultimamente, porque eu digo assim: "Olha, lavagem cerebral, por mais que a gente use essa expressão no coloquial, tem uma história da lavagem cerebral. É para citar um exemplo bem básico, leiam o livro da Naomi Klein, que escreveu, A Doutrina do Choque, por exemplo. Tem capítulos e capítulos e capítulos em que ela vai explicando como se construiu como se construíram as pesquisas, de lavagem cerebral, o objetivo da lavagem cerebral, sendo justamente limpar o cérebro de uma pessoa, e
E como o eletrochoque foi usado para produzir essa lavagem cerebral, que, por exemplo, em termos filosóficos, a gente pode dizer, é um esvaziamento da subjetividade, é uma dessubjetivação, só que você não precisa de eletrochoque em cima dos corpos para fazer isso, embora você possa fazer isso através, por exemplo, de eletrochoque, do uso de determinadas drogas, substâncias, mas você pode fazer isso também através de tortura, como já aconteceu. Você pode transformar uma pessoa numa pessoa doente mental, com uma doença mental. Pode transformar um ser humano num paranoico, num oligofrênico, numa pessoa, com dificuldades de pensar, de refletir, de articular palavras e assim por diante. Enfim, mas tô falando isso porque, a gente perde de vista que também se pode fazer isso simplesmente através de processos psíquicos. Quem conhece violência psíquica que se faz, por exemplo, contra mulheres, as feministas estão discutindo isso faz um tempão. Quantos casos de violência psíquica contra mulheres? Muito comum. Por que que não se pode fazer violência psíquica contra, homens, contra pessoas negras, contra pessoas trans, contra, pessoas quaisquer, pessoas homossexuais, pessoas, enfim, tô falando dessas pessoas marcadas, pela condição, nas quais se imprimiu, né, essa ideia, essa marca, né, da minoria política. Então, você pode fazer no feminismo a gente descobriu essa palavra, o gaslighting, né, então você, faz uma tortura psicológica, você faz a pessoa acreditar que ela é uma louca, mas você pode também fazer ela acreditar que ela é burra, que ela é imbecil, que ela tá doente, que ela tá deprimida, ou que ela é rica, ou que ela é pobre, ou que ela é enfim, eh, a repetição de determinadas ideias à exaustão, e aquelas que mexem com emoções, tipo o medo, a chantagem, tudo isso que o Bolsonaro usa, tudo isso é um grande ele é o grande gaslighter, né, do Brasil. Ele é o cara que colocou não só uma mulher numa posição de de abusada psiquicamente, mas colocou uma nação inteira na posição desse abuso. Ele é um assediador, um acossador. Então ele sabe fazer isso. E ele por isso mesmo que ele ocupa essa posição tão importante nesse empreendimento neoliberal que se lançou sobre o Brasil. E a religião tem a ver com isso também, porque a religião faz lavagem cerebral, faz acosso. Quando você vê o Edir Macedo expondo as próprias filhas, coitadas, naquele vídeo famoso, que ele diz que as mulheres não podem estudar mais que os homens, senão os homens não vão poder mandar em casa. Aquilo ali é uma cena de bullying, de humilhação, de tortura, ele submete aquelas mulheres a um vexame, as próprias filhas, ele submete aquelas mulheres a um vexame. Você imagina o que essas meninas passaram a vida ouvindo dentro de casa, o que essas mulheres escutaram desse homem e como elas, devem se sentir muito mal e devem viver muito mal e, sabe lá, as dores psíquicas, o medo que elas têm e talvez até como elas tenham ficado, limitadas do ponto de vista intelectual em função disso. Então, estou dizendo isso porque é sério e a religião faz isso. A religião faz chantagem, os pastores fazem chantagens com os fiéis, fazem demagogia, conduzem os seus fiéis a uma, eh, esse assédio, né, a gente pode dizer o acosso, a chantagem para que as pessoas, eh, entreguem o seu dinheiro, as pessoas são extorquidas dentro das igrejas. E elas precisam ficar acreditando que o mundo que termina ali, o mundo é aquilo ali. E então, óbvio que esses pastores são todos uns grandes, mistificadores, são gente muito canalha. É claro que há os que não são, mas eles são exceções à regra.